Apóstolos, fica no Novo Testamento, logo após os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos, capítulo 9, do verso 1 até o verso 19. Caso você esteja sem Bíblia, o texto vai ser projetado aqui também na tela e você pode acompanhar a leitura juntamente comigo. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Até aqui, vamos fechar os olhos e orar, pedindo que Deus alimente o nosso coração, inspire o nosso coração e nos oriente para nossas vidas também através do texto bíblico de hoje. Senhor querido, nós te louvamos por tudo o que já tivemos o privilégio de desfrutar nessa manhã. As canções, as orações, o encontro tão precioso com gente tão querida. Como é bom, Deus, iniciarmos a nossa semana aqui. Como é bom experimentar essa transição de uma semana para outra nesse lugar, com gente tão amada, com gente tão querida. Agora o que nós te pedimos, Senhor, é que tu nos fale ao coração. Esta obra que é completamente espiritual, que é obra do teu Espírito Santo, falando, comunicando a eterna verdade da Bíblia aos nossos corações, tantas vezes áridos, sedentos, angustiados, para receber de ti uma porção viva. O que nós te pedimos nessa manhã é que sejamos encorajados pela tua palavra, fortalecidos pela tua graça e que neste dia, neste lugar, corações sejam também transformados pelo poder do Evangelho e pela obra do Espírito Santo. Cuida dos nossos filhos e filhas neste auditório ao lado. Tantas crianças, Deus, nesta manhã de domingo, o que nos alegra o coração, porque desde o começo o Senhor colocou em nosso coração de que esta seria uma igreja das famílias, dos filhos, dos pequenos, dos adolescentes, dos mais velhos.
todos andando com Jesus, aprendendo a respeito de Jesus. E temos visto a cada domingo esse crescimento tão especial, com os pequeninos também estando entre nós. Pedimos que eles sejam abençoados por Ti também nessa manhã. Cuide de cada voluntário que está ali ao lado, servindo, cuidando e ensinando aos nossos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já se deu conta da enorme facilidade que nós temos em definir as pessoas? Como a gente é bom nesse negócio de colocar rótulo nos outros. A gente conhece alguém, passa a caminhar com aquela pessoa, e então, ainda que não verbalizemos, a gente começa a colocar os rótulos e dizemos o seguinte: ele é muito inteligente. E aí, comparando com outra pessoa que não teve a mesma formação, que não tem a mesma habilidade de comunicação, que não tem os mesmos argumentos sempre prontos, a gente diz: aquele outro é inculto. Ele é mais ignorante. Sejamos polidos aqui, né? Às vezes nos aproximamos de alguém e logo definimos: essa é uma pessoa sábia. Sábia. Você olha talvez para os cabelos brancos e diz: a vida fez dele alguém sábio. A vida ensinou esta mulher o que é sabedoria. Às vezes olhamos para outros e falamos: que pessoa tola. Se a sabedoria sentar ao lado dela, ela levanta, pede licença e vai embora. Rotulamos. Às vezes definimos as pessoas assim: ela é sincera, ela é falsa. Ele é verdadeiro. Ah, aquele ali é fake. Às vezes definimos as pessoas também de uma outra forma. Falamos o seguinte: fulano é muito importante. E a nossa atribuição de importância varia muito. Pode ser importante pela conta bancária, pode ser importante porque tem muito seguidor em rede social, pode ser importante pela sua obra, porque ele tem algum livro escrito, porque ele é relevante no seu ambiente de trabalho. Fato é que nós definimos e falamos: olha, fulano, fulana é muito importante. Mas e aquela outra pessoa? Não, ali é irrelevante. Né? Meu pai usava uma expressão terrível quando eu era criança. Ele falava assim: não, fulano não fede nem cheira. Sabe? Não tem relevância. A gente define os outros também veladamente quando olhamos, por exemplo, para a forma como se vestem. E a gente diz o seguinte: nossa, ela é elegante. Né? O homem fala a respeito do outro homem o seguinte: ele tem estilo. Ele é estiloso. A mulher fala da outra o seguinte: não, ela é bonita. Que mulher bonita. O homem geralmente fala do outro o seguinte: o cara é boa pinta, né? Ele é pintoso. Mas às vezes nós olhamos para outros e falamos: brega. Né? Que cabelo estranho, né? Que meia que não combina, que calça esquisita, brega. E mesmo errando muitas vezes, e errando feio em alguns casos, ainda que de modo velado, a gente segue julgando as pessoas. Ainda que secretamente, só no nosso coração, a gente continua definindo os outros, a gente continua adjetivando os outros, e isso é tão recorrente, tão comum, que também acontece entre os cristãos, que comumente olham para as pessoas e as rotulam religiosamente. Olha que interessante, você talvez já tenha dito isso, ou já ouviu alguém falando com você o seguinte: olha, ela é uma pessoa boa demais, até parece crente. Até parece que já é convertida. Ou então alguém se aproxima de você e diz: olha, fulano tem um caráter excepcional. É um ótimo pai, é um ótimo marido, é um ótimo profissional, só falta mesmo se converter. Porque ele, moralmente falando, é maravilhoso. Às vezes vamos para o outro extremo, que é ainda pior. É a pessoa que diz o seguinte: essa aí nem Jesus dá jeito. Jamais vai ser uma cristã. Essa mulher não combina com Cristo. Ou então, esse cara, não, ele jamais se converteria. Ele é o tipo de homem irrecuperável, não tem chance. Para alguém assim, não tem chance. E esse tipo de atitude revela um grande desconhecimento bíblico sobre a maneira como Deus alcança as pessoas, sobre a maneira como Deus nos vê. Esse tipo de comentário, infelizmente, tão comum em alguns círculos,
que faz com que as pessoas avaliem as outras, inclusive em seu potencial de aproximação ou não de Deus, através ou por causa do seu comportamento moral, não apenas revelam desconhecimento bíblico, como revelam desconhecimento da forma como Deus se aproxima de nós, como Deus nos alcança. A Bíblia diz que Deus é soberano na salvação. O que isso significa? Significa que para salvar alguém, para se aproximar de alguém, para que o coração de alguém se converta a Jesus Cristo, Deus não depende de nós. Deus não depende nem mesmo daquela pessoa que Ele quer salvar. É isso que significa dizer que Deus é soberano. A Bíblia diz que a conversão de alguém a Cristo é, antes de tudo, uma obra do Espírito Santo no seu coração. Que Deus primeiro muda o coração do lado de dentro e aquela pessoa, antes adormecida, se sente despertada pelo interesse por Deus. Esse interesse não estava lá antes. Esse desejo não estava lá antes. Esse sentimento de que essa vida ao lado de Deus é absolutamente desejável e maravilhosa e eu a quero para mim, não estava lá antes. De repente algo aconteceu e não foi porque alguém sentou-se comigo e ficou horas tentando me convencer, intelectualmente apenas, embora a nossa fé não seja salto no escuro, que eu deveria aderir ao cristianismo ou à vida cristã. A Bíblia nos ensina que Deus salva pessoas, Deus se aproxima de pessoas, Deus alcança pessoas, não baseado nos predicados morais delas. De modo que essa avaliação nossa, que sujeito maravilhoso, só falta se converter. Eu já ouvi gente falando o seguinte, olha, vou te falar uma coisa, ele é crente e nem sabe. Porque ele é tão bom, porque a pessoa criou um cenário na cabeça. O cenário na cabeça dele é o seguinte, o crente ou o cristão é esse sujeito de predicados morais elevados, de conduta ilibada, de comportamento sempre correto. Seja honesto. Você tem espelho em casa, mas você tem um espelho moral também em casa? Você sabe o que pensa. Você sabe os sentimentos que tem. Você sabe as semanas ruins que atravessa. Você pode até dizer, eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, mas você sabe que nem sempre o seu comportamento ou o seu procedimento é coerente com a sua confissão. Então, como é que nós vamos rotular o outro dizendo, não, olha, ele é fantástico.com.br. Só falta ser crente. Ou então vamos rotular a outra dizendo, essa não presta, nem Jesus dá jeito. Que relação com Cristo é essa que desenvolvemos que não passa pela Bíblia? Lendo a Bíblia, nós aprendemos que Deus nos ama não por nossa causa. Isso incomoda muita gente. Mas com a Bíblia aberta, você aprende que Deus ama a você não por sua causa, mas apesar de você. Que Deus te ama não porque viu em você algo merecedor de amor. Ele olhou do céu e falou, nossa, o Roberto, comparado com o Vitor, comparado com o Anderson, comparado com o Adriano, o Roberto, ele brilha. Eu tenho que amar o Roberto. Não. A Bíblia diz que Deus nos ama apesar de nós, vendo exatamente quem somos e vendo o nosso interior, conhecendo o nosso coração nu. Ele nos ama. E o encontro que esse texto que lemos hoje nos relata é, ao meu ver, uma das maiores expressões da graça de Deus. Nós estamos olhando e passaremos toda essa mensagem falando a respeito deste homem que o texto apresenta como Saulo. E nós o trataremos aqui por esse nome, Saulo. Mas é importante que você saiba que este Saulo é aquele que comumente nós chamamos de apóstolo Paulo. Paulo é o nome romano, Saulo é o nome judeu. E aqui está a história do encontro de Saulo, ou do apóstolo Paulo, com Jesus Cristo. Uma das maiores expressões da graça de Deus em toda a Bíblia. Graça que é capaz de alcançar e salvar qualquer pessoa. Graça de Deus que é capaz de salvar e alcançar qualquer pessoa, em qualquer situação, e contrariar a lógica humana que facilmente trataria esse homem aqui, do texto que lemos, como um caso perdido. Porque você vai
o texto já disse, mas você vai entender melhor quem era Saulo. Saulo era um judeu, nascido numa cidade chamada Tarso, uma região da Cilícia, que foi criado no judaísmo e desde muito novo foi ensinado por um mestre muito importante da religião dos seus dias chamado Gamaliel. Gamaliel cuidou de Paulo ou de Saulo, ensinou a lei de Deus, ensinou a Torá, ensinou os mandamentos, ensinou as regras religiosas, de modo que, conforme crescia, Paulo ou Saulo aplicava-se cada vez mais aos estudos da sua religião, o que fez dele, na vida adulta, um fariseu. Ele se tornou um líder conhecido e respeitado. Paulo falava nas sinagogas. Paulo ensinava o povo acerca da lei de Deus. E a ressurreição de Jesus provocou um rebuliço no judaísmo daqueles dias. O movimento de Jesus, enquanto ele estava vivo entre as pessoas, já causava muita confusão para os judeus. Eles queriam calá-lo, tanto que colocaram ele pendurado numa cruz. E agora, os seus discípulos começam a pregar em todos os lugares, destemidamente, falando que Jesus ressuscitou entre os mortos, que ele estava vivo, e que a igreja continuaria proclamando essa mensagem. E essa notícia da ressurreição incomodou demais o sinédrio judaico. E as autoridades religiosas buscavam todos os meios para extinguir a fé cristã que estava nascendo. A igreja, gente, estava no seu berço, começando. E o judaísmo queria, naquele tempo, então, acabar com esse movimento. É nesse contexto que Saulo se levanta para pôr fim ao cristianismo. Paulo se levanta como um personagem que o próprio texto de Atos, um capítulo antes, no capítulo 8, diz que Saulo assolava os cristãos e devastava as suas vidas. O verso 3 do capítulo 8 diz: Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Saulo tinha ódio do cristianismo. Saulo tinha ódio de Jesus Cristo. Saulo tinha ódio de todo homem e mulher que se identificasse como um discípulo ou um seguidor de Jesus. Um homem violento, um homem perverso, um homem sem piedade, de homens ou mulheres. Ele queria simplesmente aniquilar com o cristianismo. Então, apresentados a esse homem, nós podemos olhar para o que nos relata Lucas sobre a sua conversão. Porque essa é a pergunta, peraí, como que um assassino de cristãos se torna cristão? Como que um perseguidor de igreja se torna plantador de igrejas? Lucas diz, em Atos, no capítulo 9, a partir do verso 1, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Você conseguiria dizer que alguém com essas características teria salvação? Será que nós, vivendo nos dias de Saulo, não falaríamos a respeito dele, num encontro como esse, o seguinte: olha, fulano eu acho que vai, olha, Maria eu não sei, vamos chegar perto e vamos investir, mas Saulo nem se aproxima. Esse cara não tem jeito, ele odeia a gente, ele é violento. Esse homem havia se transformado num monstro. O texto no grego original, em que no verso 1 nós lemos Saulo ainda respirava ameaças de morte, transmite a ideia de um bicho selvagem, ofegante atrás da sua presa. Esse homem havia se transformado nesse monstro, um perseguidor implacável e violento de qualquer um que abraçasse a fé cristã. E foi movido por esse desejo de exterminar o caminho, que era uma das formas como a igreja de Jesus foi conhecida no seu início, o povo do caminho. Porque eles proclamavam o tempo todo que apenas Jesus Cristo é o caminho para Deus. Apenas Jesus Cristo é o caminho da verdadeira vida. Apenas Jesus Cristo é o caminho da verdadeira esperança. E foi movido por esse desejo de exterminar o caminho que Saulo conseguiu uma ordem de extradição
das mãos do sumo sacerdote para prender cristãos em Damasco. Gente, Saulo, estava em Jerusalém, 240 quilômetros distante de Damasco. Mas ele sabia que, por incrível que fosse, o movimento cristão crescia velozmente. Uma perseguição implacável acontecia. Alguns cristãos estavam sendo presos, executados, como um grande líder daqueles dias, chamado Estevão, que era um diácono, foi apedrejado em praça pública. Saulo estava lá, assistindo tudo e aplaudindo o apedrejamento de Estevão. Mas a igreja, ao invés de diminuir e morrer, ela florescia e crescia. Os homens e mulheres cristãos fugiam de Jerusalém e iam para outras regiões, mas falavam de Cristo, anunciavam o caminho. E agora Saulo pede ao sumo sacerdote, a maior autoridade religiosa do judaísmo dos seus dias, essa carta, essa autorização para entrar nas sinagogas judaicas lá em Damasco, porque ele escutou alguma história dizendo, tem muito cristão lá. Tem muito judeu que deixou o judaísmo e agora está proclamando a respeito desse Cristo. Vamos lá. Esse, portanto, gente, era o homem. Tão violento que mais parecia um animal selvagem, que em poucos dias seria um cristão convertido e batizado. Essa é a história que Atos está contando para a gente. Esse homem sem virtudes morais será alcançado por Jesus. Esse homem sem predicativos morais elogiáveis será tratado por Jesus. Será capacitado por Jesus e, pasme você, se tornará um dos maiores pregadores do evangelho em toda a história humana. Esse homem violento, esse homem cruel, esse homem sanguinário, esse homem cheio de ódio por Cristo e sua igreja, de perseguidor se tornará promotor do evangelho. De perseguidor se tornará perseguido por causa da igreja. Então Lucas continua o seu relato no livro de Atos, no verso 3 até o verso 6, ele diz, em sua viagem, ou seja, após conseguir o documento do sumo sacerdote, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Eu não sei se você percebe, mas Saulo não está num culto. Saulo não está orando, esperando ouvir a voz de Jesus. Não. Saulo não está com seu coração movido pelo desejo de ter um encontro com Jesus, sabe? No caminho ele fala, se eu encontrasse com Jesus, se eu tivesse certeza de que tudo isso é verdade mesmo, se eu constatasse de que de fato ele está vivo, se ele falasse comigo, eu ouvisse a sua voz, que expectativa no meu coração, não. Ele estava quase chegando em Damasco, era o seu destino, após uma semana de viagem a pé, e o seu coração estava cheio de ódio. Ele chegaria em Damasco para perseguir, prender, se necessário, executar cristãos, homens e mulheres que seguissem a Jesus. Então a luz do céu brilha ao seu redor. Ele não esperava por ela. Era uma luz tão forte, mais à frente Saulo vai dizer, também no livro de Atos, no capítulo 26, que essa luz era mais forte que a luz do sol. É uma luz tão forte que ele não resiste e vai ao chão, cegado por ela. Ele não consegue mais enxergar. Não fosse apenas a luz, ainda uma voz se dirige a ele, de forma pessoal, o chamando pelo seu nome, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Uma única experiência. E Saulo entende um monte de coisa. Uma única experiência e Saulo percebeu que Jesus realmente estava vivo. Que as suas reivindicações, bem como a pregação dos cristãos, eram verdadeiras. Imagina isso na mente desse homem inteligentíssimo, cheio de conhecimento acerca da lei de Deus e tomado por um zelo religioso que o fazia exterminar cristãos. Porque ele olhava para os cristãos e diziam, eles são hereges, eles estão blasfemando contra Deus, eles estão chamando um homem que morreu pendurado numa cruz de Deus, eles precisam ser calados, ainda que pela morte. E agora,
indo na direção do cumprimento da sua missão, ele se depara com esse encontro glorioso. Ele escuta essa voz que o chama pelo nome. E ele passa então a entender, ele está vivo. Tudo que os cristãos têm falado em todos os lugares, tudo que Estevão, que eu vi morrendo, sendo apedrejado na minha frente, dizia, era verdade. Mais uma coisa, pela forma extraordinária como Jesus se identificou com seus seguidores, Paulo entendeu que perseguir os cristãos era perseguir o próprio Cristo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus, Saulo. Eu sou Jesus a quem você tem perseguido. Ele não argumenta dizendo, eu nunca te persegui, você já estava morto. Eu só persigo aqueles que falam em teu nome. Ele entendeu que perseguir cristãos era perseguir o próprio Cristo. Ele entendeu que esse Cristo que está vivo se identifica com seu povo, sente a sua dor, está ao lado dele. O texto segue, do verso 7 ao 9. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Gente, esse homem esperava entrar em Damasco na plenitude do seu orgulho e da sua bravura. Ele estava chegando naquela cidade com o peito estufado, como um violento adversário de Jesus e da igreja. E agora, ele atravessava as portas da cidade, sendo guiado pelos outros. Humilhado, cego, capturado pelo Cristo, a quem tanto fez oposição. Tendo se encontrado com o Cristo que ele dizia tanto desprezar. Ali, nesse encontro, Jesus interrompeu a sua carreira de perseguição e fez com que esse homem começasse a trilhar na direção contrária. E aqui eu quero parar um pouco na explicação do texto para trazer a você e a mim algumas aplicações práticas. Aplicação ao nosso coração e à nossa vida olhando para a história até esse ponto. A primeira coisa que esse texto nos ensina é que a graça de Deus é salvadora. A graça de Deus é salvadora. Saulo é entender que não existe vida irrecuperável para Jesus. Para Jesus, nenhuma história é irreversível. Sabe aquela pessoa de quem você fala, olha, eu já orei, eu já conversei, eu já convidei e parece que nada adianta. O coração permanece indiferente, o coração permanece duro, eu não sei, eu acho que para ela, para ele não tem jeito, é irreversível. A graça de Deus é salvadora. Não é o seu argumento. Não é o tanto que você fala, não é o tanto que você diz, mas é a graça de Deus trabalhando sobre um coração. A conversão de alguém e a caminhada ao lado de Jesus seria impossível para qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Eu não estaria aqui segurando esse microfone e falando para vocês se alguém 25 anos atrás dissesse para mim que um dia aqui eu estaria. Aliás, uma pessoa fez isso. Na casa de uma tia, em Jacarepaguá. Eu morava em Niterói, a minha vida toda em Niterói. E eu fui visitar a minha tia, e ela era cristã, ninguém na minha casa era, só essa tia, e tinha um grupo de amigos dela, da igreja, reunidos. E eu detestava a igreja. E eu detestava estar com gente crente. Eu achava minha tia muito estereotipada. Detestava as estações de rádio evangélica que ela ouvia. Eu tinha trauma daquilo. Mas eu gostava da casa dela. Eu gostava de ficar na piscina com a minha prima. Mas estava tendo a tal reunião lá e eu não prestava atenção em nada, gente. Pense numa pessoa indiferente dizendo, meu Deus, por que tudo não acaba? E o povo não parava de falar, e não parava de cantar, e eu não gostava das músicas, eu não entendia o que eles falavam, nada fazia sentido. Aí uma moça, chamada Verônica, veio na minha direção, junto com os meus pais, me chamando de Júnior, que é como minha família, meus tios, minhas tias me chamam, porque meu pai também se chama Roberto, e fala assim, Júnior, deixa eu te falar uma coisa. Eu, oi. Ela falou assim, você pode não acreditar em mim,
Mas um dia, você vai abençoar a vida de muita gente. Deus está querendo levantar você, de forma que você jamais vai conseguir viver outra coisa senão a vontade de Deus na sua vida. Você acredita nisso? Eu falei assim... E sabe aquela vontade de balançar a cabeça e fazer assim... Pff. Quando eu fui para o quarto com os meus pais à noite, minha mãe foi tentar puxar assunto comigo sobre isso. Meu filho, você viu que legal e tal. Eu respondi a minha mãe com tanta agressividade naquele dia. Já pedi perdão para ela ontem por isso. Ela toda feliz, eu falei, mãe, olha só. Eu não respondi nada para a moça lá embaixo para você e meu pai não passarem vergonha. Você sabe que eu não acredito em Deus. Eu detesto igreja. Eu tenho uma enorme vergonha da minha tia ser crente. Meu pai manda esses áudios todos para minha tia. Pai, não manda esse, tá me ouvindo? Eu não vou ser crente. Essa mulher é uma louca. 1 ano depois eu estava sendo batizado. Mas se você me dissesse no dia do meu batismo que eu um dia ia falar sobre Bíblia, não é para ser pastor, não. Eu ia falar que você era louco. E o que eu aprendo olhando para 25 anos da minha história? A graça de Deus é salvadora. Nós sempre estamos na estrada para Damasco, no que diz respeito à nossa relação com Deus. Porque os nossos pecados sempre nos colocam em oposição a Deus. Nós pecamos. A nossa estrada sempre é de Damasco, sempre é a do caminho contrário, a da inimizade. Nós somos salvos somente pela graça. Nós perseveramos no caminho de Deus, sustentados apenas pela graça de Jesus. Se não fosse a graça de Jesus todos os dias sobre mim, se não fosse a graça de Jesus todos os dias sobre você, nós estaríamos perdidos, irmãos. A segunda lição que esse texto nos ensina é que a graça de Deus vê o que o homem não vê. Olha para Saulo. Nem mesmo o mais otimista cristão daqueles dias poderia imaginar que esse homem se tornaria o grande apóstolo Paulo. Parecia piada. De perseguidor do evangelho a perseguido por causa do evangelho. Como eu disse, de destruidor da igreja a plantador de igrejas. De lobo voraz na caça das suas ovelhas a uma ovelha. Mais do que ovelha, a um pastor de ovelhas. Você lê as cartas de Paulo e vê como ele ama a igreja e como ele ama as pessoas. Paulo escreve a Timóteo e chama Timóteo de filho na fé. Paulo escreve à igreja em Corinto, à igreja em Éfeso, e coloca todo o seu amor por eles e diz, eu não canso de orar por vocês dia e noite para que Deus os fortaleça nas suas aflições. Um pastor que ama as pessoas, mas ele era um lobo. Ele odiava essa gente. A graça de Deus vê o que o homem não vê. Então, não importa quem você é. Não importa como você tem vivido até aqui. Não importa quão fundo você já caiu. Não importa quão longe você possa ter chegado. Não importa. Isso não é o mais importante sobre você. Hoje, Jesus pode atravessar o seu caminho na estrada de Damasco. Hoje, Jesus pode revelar-se a você. Chamar você pelo nome, dentro do teu coração. Hoje, Ele pode mudar a sua vida integralmente. E por incrível e mais louco que isso te pareça, Ele pode ainda usar você para a glória dEle, de uma maneira que você jamais imaginou. Como eu um dia jamais imaginei, acerca da minha própria vida. Como eu conheço pessoas que jamais pensaram acerca de si mesmas grandes coisas ao lado de Deus. Como eu conheço homens que eram egoístas, avarentos e indiferentes a qualquer pessoa, tornando-se missionários e viajando para outros lugares do mundo para falar de Jesus, para cuidar de criança passando fome. Como eu conheço casais que viveram a ruína de uma relação, experimentando a restauração do seu relacionamento e se tornando cuidadores de outros casais, uma influência positiva. Não é a história que alguém me contou, são coisas que eu mesmo vi. Ele pode atravessar o meu caminho e o seu caminho, revelar-se a nós, mudar integralmente nossas vidas e usar-nos para a sua glória. Mas há um outro personagem para quem a gente tem que olhar nessa história. E ele costuma ser muito esquecido. Um homem chamado Ananias.
E se você curtia os Trapalhões como eu, provavelmente quando você ouve esse nome, você lembra do personagem do Didi, do Renato Aragão, o Ananias. Mas o texto diz no verso 10 que em Damasco, cidade para onde Paulo foi, havia um discípulo chamado Ananias. E a gente não dá importância para ele. A gente não dá atenção para ele. Mas esse é um discípulo com quem Jesus fala. Porque diz o texto que Jesus dirigiu-se a Ananias, chamando-o pelo nome. E ele reconhece a voz do Senhor ao ponto de respondê-lo: eis-me aqui, Senhor. Esse discípulo que a gente não dá muita importância recebe uma missão muito difícil de obedecer. A missão era a seguinte: Ananias, vai na casa do Judas. Ele mora numa rua chamada Direita. Quando você chegar lá, pergunte por um homem da cidade de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. E orando, numa visão, ele viu um homem chamado Ananias se aproximando dele, impondo as mãos sobre ele para que ele recupere a visão. Faça isso, Ananias, por gentileza. Missão difícil. Tão difícil que ele argumenta. Olha o verso 13 e 14. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito por aí, aos teus santos em Jerusalém. E ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. A gente lê o texto e parece tudo polido demais, né? Mas você imagina Ananias falando com Jesus: Jesus, é Saulo mesmo que o Senhor está falando? Que eu posso estar ouvindo errado, Senhor, não estou tão conectado. Porque se for Saulo, não sei se o Senhor está sabendo aí, mas estão dizendo que ele está barbarizando em Jerusalém lá. Ó. Não tem igreja que fique em pé por onde esse homem passa. E disseram que ele chegou em Damasco para prender todo mundo que é do teu time, Senhor. Todo mundo que segue Jesus vai ter problema com o Saulo. Ele está lá na casa desse Judas, inclusive, Senhor, não era um tal de Judas que te traiu lá? O Senhor tem certeza? É claro que Ananias tinha medo, gente. É claro que ele tinha medo de Saulo. É claro que ele tinha medo de se aproximar de um homem tão violento. Mas Ananias conhecia Jesus. E ele creu nas palavras de Jesus como resposta. No verso 15, Jesus disse para Ananias: vá, Ananias. Este homem violento, este homem terrível, este homem assassino, esta besta feroz, esse destruidor, é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. E Ananias não diz: mas vá, Senhor. Não. Ananias ouve, não duvida das palavras e obedece. É o que o texto nos conta no verso 17 a 19. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo. Não sei se ele estava tremendo, eu tremeria, mesmo com o bicho cego. Ele colocou a mão e disse: irmão Saulo. Eu não sei se foi uma expressão de muito amor e já de certeza de que Jesus ia fazer o que ia fazer com Saulo, ou se tinha um medo ali. Irmão Saulo. Mas ele fala: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, depois de 3 dias, sem enxergar nada. Levantando-se, foi batizado. Quem batizou Saulo, gente? Só tinha um discípulo ali, Ananias. E depois de comer, recuperou as forças. A terceira lição que esse texto nos ensina é tanto que a graça de Deus é salvadora, a graça de Deus vê o que o homem não vê, e, em terceiro lugar, a graça de Deus forma discípulos semelhantes a Ananias. Esse homem é um modelo de discípulo para todos nós. Olhe para ele. Ele tem comunhão com Jesus. Jesus fala com ele. Ele ouve.
Jesus o chama pelo nome e ele não se assusta. Ele não pergunta como Saulo, quem és tu, Senhor? Ele diz, eis-me aqui, Senhor. Esse Ananias obedece à vontade de Jesus. Ele o segue literalmente. Jesus diz, Ananias, faça isso. Ele argumenta, ele conversa, mas ele obedece. Esse discípulo é um modelo para nós porque ele se aproxima de um excluído e desprezado e o trata como irmão. Não, Saulo não era pobre. E nem sempre o excluído e o desprezado é alguém pobre. Às vezes o excluído e o desprezado é aquele que nos põe medo. É aquele que a presença nos apavora, a influência nos apavora. Ananias se aproxima do terror dos cristãos daquele dia e o trata como irmão. Ele é um modelo para nós porque ele ora por este homem que até então era um inimigo do seu povo. Ele podia dizer, Jesus, me dá licença. Saulo odeia a gente e eu odeio Saulo. Saulo matou Estevão, Senhor. Teu diácono, homem que te amava. Saulo tem devastado cristãos por onde passa. Não me peça para amar um homem cheio de revolta como ele. Mas ele ora para esse ou por esse inimigo. Ele é um modelo para nós porque ele se coloca ao lado desse homem para ajudá-lo na fé. Porque imagina, e o texto diz isso nos versos seguintes, nós não vamos ler, as pessoas ficaram atemorizadas quando começaram a ver Saulo andando entre os cristãos. Devem ter pensado, é disfarce, é mentira, gente. Ele vai sacar o fuzil, de repente vai exterminar todo mundo aqui dentro. E Ananias foi esse homem andando ao lado de Saulo dizendo, peraí, gente, esse cara mudou. Jesus alcançou ele. Eu estou do lado dele. Eu estou aqui, sem medo. Ananias é um modelo de discípulo para nós porque ele batiza esse homem e o introduz na igreja de Damasco. Quem é que queria um sujeito como esse dentro da igreja? Perigoso, violento, agressivo, assassino. Se a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, e essa é a aplicação a nós, se a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus, ela precisa ser cheia de homens e mulheres parecidos com Ananias. Sensíveis à voz de Jesus. Gente de oração. Como eu estou sensível à voz de Deus quando eu me mantenho orando, quando eu me importo com Deus, quando eu não desligo meu coração no final de um domingo para Deus e só ligo outra vez na manhã do domingo seguinte. Mas quando eu faço da minha semana uma semana de comunhão com Deus, dirigindo meu carro, indo para o trabalho, entrando numa reunião, atendendo os meus clientes, estando em casa com a minha família, eu trago Deus para a minha vida, eu trago Deus para a minha história, eu falo, Senhor, fica aqui comigo, alimenta meu coração, me ajuda nos meus dilemas domésticos, me ajuda nesse problema com meu filho, me abençoa nessa circunstância do trabalho, Deus, eu preciso de Ti. Gente que ouve a voz de Deus é gente que está em contato com Deus. Precisamos ser uma comunidade de discípulos parecidos com Ananias, dispostos a obedecer a Jesus. E não, Jesus hoje não vai te dar uma ordem aleatória e esquisita, falando, sai agora, pegue a Lúcio Costa, depois da Praia da Reserva, chegue na Barra, entre na rua tal e bata no apartamento 315. Não! O que ele tem para você como um mapa, um GPS da sua vida, está aqui. Ele disse como amar, como servir, como acolher, como se portar, como refletir o seu amor, como anunciar a sua verdade, como viver um casamento verdadeiramente cristão, como viver uma cidadania relevante em que você não é uma espécie de alienígena na sociedade, mas alguém que por causa da sua fé é relevante na sua cidade. Está tudo aqui. Uma comunidade de discípulos como Ananias estão sensíveis à voz de Jesus e dispostos a obedecer a Jesus, viver como ele. Uma comunidade de discípulos parecidos com Ananias é uma comunidade de pessoas prontas para acolher quem chega, independente da vida que esteja levando essa pessoa que chega. Sabe, a gente não tem uma espécie de fichinha
que a pessoa que chega tem que preencher, e a gente vai avaliar e vai tirar a média, para perceber se a forma como está vivendo, se os hábitos, se os lugares que frequenta, se os vícios ou não vícios, tornam aquela pessoa merecedora de estar entre nós ou não. Quem é merecedor de estar diante de Deus? Quem merece isso? Ninguém, nem eu, nem você. Então nós não podemos ser esse tipo de gente que não acolhe. Uma comunidade de discípulos parecidos com Ananias é uma comunidade de pessoas interessadas em incluir no convívio da igreja o diferente, que talvez não tenha o mesmo estilo de vida que eu, que talvez não tenha os mesmos padrões morais do que eu, mas aí eu me lembro o seguinte: eu não recebi um código de conduta dos céus dizendo obedeça e você será amado. Eu lembro que eu mudei, que os meus sentimentos mudaram, que o meu coração foi transformado, que a minha ética se transformou em outra coisa, porque eu me descobri amado por Deus. A mudança foi de dentro para fora. Não foi um pastor, um padre, um líder, alguém falando, viva assim e seja aceito. Não duraria um mês a minha mudança, porque não seria verdadeira. Então nós não podemos ser o tipo de comunidade que recebe o diferente e começa a colocar o código de conduta para ele. Seja como um de nós, vista-se como a gente, fale como a gente na segunda reunião. Porque tem lugar que é assim. Eu tenho um amigo, um colega, que foi modelo, surfista, que namorou boa parte da Zona Sul e um dia se converteu numa igreja específica. 2 meses depois da conversão dele, o encontro com ele na rua, a linguagem dele era outra. E aí você pode falar, poxa, Roberto, que bom que a linguagem dele era outra, ele tinha uma linguagem muito descuidada, e ele era o tipo de cara que falava, e aí, bro? Tranquilo? Cara, praiana maravilhosa. Era assim que ele falava. E quando eu encontro com esse amigo, ele estava falando assim, fala, vaso. Tudo na bênção? Ô, glória. Eu falei, gente, o que fizeram com o meu amigo? Onde é que ele entrou? Que saiu dessa forma? Sabe? E às vezes é assim. A pessoa mal chegou e para ser recebida ela precisa ter um formato. Se ela solta uma palavra descuidada, meu Deus do céu, ela é fuzilada por todos os olhares. Como se aquela pessoa na semana seguinte tivesse que ser um exímio seguidor de Jesus. Não foi assim com você. Não foi assim comigo. Não podemos fazer com que seja assim para os outros. Uma comunidade de discípulos parecidos com Ananias é uma comunidade de discípulos dispostos a fazer discípulos para Jesus. Foi o que Ananias fez. Cuidou de Paulo, ensinou Paulo, batizou Paulo, levou Paulo para a igreja, crendo que Deus pode sempre realizar uma grande obra na vida dessas pessoas. Gente, eu estou encerrando. Ananias, de quem falamos tão pouco, foi o instrumento usado por Deus para que nós tivéssemos o apóstolo Paulo. O personagem da Bíblia que eu mais amo e admiro após Jesus Cristo é Paulo. As cartas de Paulo me encantam. Paulo como teólogo, Paulo como pastor, Paulo nos seus discursos. Sem a graça de Deus, através da vida de Ananias, não haveria Paulo. Quantas igrejas Ananias plantou? Eu não sei de nenhuma. Quantas igrejas Paulo plantou? Várias. Quantas pessoas Ananias treinou e pastoreou? Pela Bíblia, eu só consigo descobrir uma. Saulo. Paulo. Quantas pessoas foram treinadas e pastoreadas pelo apóstolo Paulo? Incontáveis. Quantas vidas foram impactadas pelos escritos de Ananias? Sei lá se ele escreveu alguma coisa. Agora, quantas pessoas foram impactadas pelas 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, todas aqui no nosso Novo Testamento? Gerações e gerações no curso da história. E essa é uma das coisas mais bonitas da igreja de Jesus, gente. Deus pode usar gente comum, como eu e como você, para forjar a vida e o caráter de pessoas que irão muito mais longe do que nós. Sabe qual é a minha esperança?
Eu falo isso do fundo do meu coração. A minha esperança é ver um João Pedro, um Ryan, um Mateus, uma Júlia, indo muito além de onde eu estou chegando, de onde nós estamos chegando, com Jesus e para a glória dele. Nós não temos ideia. Nós não temos ideia do tipo de homens e mulheres, de crianças que estão agora aqui do lado, brincando num pula-pula, que podem ser amadas, protegidas, ensinadas por nós e serão agentes de transformação dessa cidade, que verão talvez as coisas que os nossos olhos não contemplarão em vida, mas eles não apenas contemplarão, mas serão os agentes, por causa da vida de Deus neles. E eles vão olhar para trás e vão dizer o seguinte: quem te forjou? Quem te ensinou? Quem te treinou? Não foi um grande nome. Foi gente como nós. Gente simples. Eu gosto muito de tênis, do jogo tênis. Eu gosto muito do Novak Djokovic. Você gosta do Djokovic? Não sei se você gosta de tênis. Rafael Nadal. Os caras são demais, não é? Você conhece o nome do técnico do Djokovic? Será que o técnico do Nadal joga mais tênis do que o Nadal? Se jogasse, ele era o Nadal. Mas não existiria Rafael Nadal nem Djokovic sem aqueles treinadores. Como não teria existido Gustavo Kuerten sem o Larry Passos. É um princípio. Não existiria Paulo sem Ananias, mas Paulo foi muito mais longe. Nós estamos sendo chamados por Jesus como uma comunidade jovem sendo formada para começar a construir um legado que vai permanecer nessa cidade. E nós não temos a dimensão da extensão do que Jesus fará através de nós e das pessoas que ele vai unir a nós como família. Concluindo mesmo, essa é aquela que tem sido chamada por muitos de a conversão mais importante da história. A conversão de Paulo. E do começo ao fim da vida desse homem, tão conhecido por nós como o grande apóstolo Paulo, é a graça de Deus que fica em evidência. Essa mesma graça, gente, é tudo que nós temos e é tudo que precisamos. Você não precisa de nada mais do que a graça de Deus. Se já é um discípulo de Jesus, você sabe que foi a graça de Deus que salvou você. É a oferta do Evangelho. Você não foi salvo porque se destacou dos demais moralmente. Foi graça. Você precisa dizer: eu não merecia, eu não tinha, como o Anderson tão bem falou aqui no meio da nossa ministração do louvor, eu não tinha méritos morais, eu não tinha uma vida isenta de pecado, de modo que um Deus santo olhasse para mim e me admirasse. Foi a graça dele que, vendo como eu sou, decidiu me amar mesmo assim. Se já é um discípulo de Jesus, você é capaz de olhar para a sua vida hoje. E embora não seja hoje quem deveria ser, você já sabe que não é mais o mesmo. Você olha para trás e vê que muita coisa ficou para trás. Muitas mudanças foram operadas. Você é mais paciente, você é mais bondoso, você é mais generoso, você é mais calmo. Você ora mais, você entendeu coisas que Deus te ensinou no processo e uma velha natureza foi ficando para trás, uma nova está sendo construída, mas você está em movimento. E você olha para isso e fala: foi a graça. Eu tenho 25 anos de caminhada no Evangelho, gente. Eu já vi muita coisa, motivo suficiente de me decepcionar. Com pessoas, com instituições, com a igreja. Eu só procurei sempre ter o cuidado de nunca confundir a minha decepção com um ser humano, com um líder, com uma instituição, com a minha decepção com Cristo, o seu reino, o seu chamado. E apesar de tudo que vi, e você que tem tempo de caminhada, apesar de tudo que viu, olha para trás e percebe: eu não sou mais o mesmo. E eu continuo mudando. Isso não é impressionante? Não é impressionante ver que o casamento é outro? Não é impressionante ver que o coração é outro? Que a paciência é outra? Se já é um discípulo de Jesus, você deve almejar ser parecido com Ananias, seguindo o seu exemplo. Ouvir sempre o Senhor, servir a Ele e obedecer. Nós vivemos num tempo em que tudo é consumo. A gente gosta de chegar e ver pronto, e consumir. Mas discípulos parecidos com Ananias se dispõem para servir. Eles sujam as mãos, eles abraçam quem chega, eles se envolvem com a estrutura.
Precisamos ser parecidos com Ananias, acolhendo e incluindo aqueles que Jesus coloca em nosso caminho, cooperando para que a igreja seja uma comunidade de discípulos que fazem discípulos. Sabe quando a igreja é boa? Não é quando o pastor é bom. Porque você pode ter uma igreja boa apesar de um pastor como eu. A igreja é boa quando as pessoas são boas. Sabe quando a igreja é amorosa? Não é quando uma pessoa, um líder, visita todo mundo, conversa com todo mundo, toma café com todo mundo. Eu amo fazer isso, tá? Amo falar de vida. Tem vários aqui que sabem que a gente senta, se encontra, toma café e fala do coração, e fala da caminhada com Deus, e fala dos desafios da vida, e eu sei que isso é importante. Mas a igreja é boa, à medida que ela cresce, quando esse movimento se multiplica. Quando a Carol senta e toma café com a Simone. Quando a Alê senta e toma café com a Nicole. Quando o Ferraz toma café com a Adriana e com o Vitor. E falam de vida. E falam da caminhada com Jesus. E vão encorajando e fortalecendo uns aos outros. Talvez digam, eu já passei por isso. Olha, eu também fiquei intranquilo com essa situação. Eu posso te ajudar, pelo menos orando. E assim nós vamos nos tornando uma comunidade cativante. Mas talvez você esteja aqui entre nós hoje e seja alguém parecido com Saulo na estrada para Damasco. Hoje, ainda incapaz de ter ideia do que a sua vida será, por causa da graça e do amor de Deus por você. Amigo, você não faz ideia do que a sua vida pode ser. Querida, você não faz ideia do que a sua vida pode ser. Mas hoje, mesmo podendo estar em outros lugares, e eu sei que a ausência do sol ajudou você a estar aqui, mesmo podendo estar em outros lugares, você está aqui. Ouviu essas palavras e quem sabe o seu coração está envolvido agora por essa intensa luz. Quem sabe o seu coração ouve como se Jesus chamasse você pelo nome, dizendo que essa é a vida que Ele tem para você. Uma vida maravilhosa ao lado dele. Uma vida que você jamais foi capaz de idealizar. Você só estava caminhando na estrada para Damasco, pensando em outras coisas. E, de repente, encontrou-se com Jesus através desta mensagem, desta palavra. E, de forma estranha, o seu coração recebe essa comunicação. Essa vida é para você. Ela pode ser sua. Tudo que eu posso te dizer, te encorajando, é experimente hoje esse encontro pessoal com Jesus. Você não será mais o mesmo. Você não será mais a mesma. E você vai olhar para a tua jornada de vida e vai falar, meu Deus, como aquele dia 25 de agosto foi importante na minha história. Eu não tinha dimensão, estando ali, ouvindo aquilo ali, que a minha vida mudaria tanto, que a minha vida se tornaria o que ela se tornou, tão melhor, tão mais linda, por causa do encontro contigo. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Senhor querido, obrigado por mais uma manhã. Obrigado pela tua presença entre nós. Obrigado pela tua palavra pregada ao nosso coração. E o que eu te peço, Espírito Santo de Deus, é que todos nós saiamos daqui fortalecidos por essa graça que salva, essa graça que vê o que o homem não é capaz de ver, e essa graça que faz de homens e mulheres comuns discípulos vibrantes que fazem discípulos para Cristo. Que o Senhor nos ajude a ser uma igreja relevante nessa cidade. E a relevância da gente, Senhor, nunca estará no tamanho, nunca estará num prédio, nunca estará numa multidão que se acotovela entre cadeiras para ouvir uma mensagem ou para cantar músicas. Isso tudo é consequência. A nossa relevância estará na vida pautada pela graça de Jesus, que espalha essa graça de Jesus na sociedade. Então nos ajuda, Senhor, a ver um novo Rio de Janeiro. Nos ajuda, Senhor, a ver uma nova cidade surgindo por uma obra tua, através da instrumentalidade de cada um de nós. Que sejamos homens e mulheres que caminham ao lado de Jesus e levam vida por onde passam, a começar pelos nossos lares, a começar pelas nossas casas, nossos relacionamentos, nossos trabalhos. Que seja assim, Senhor, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente com todos nós nesta semana que se inicia. Para a tua glória nós oramos, Senhor, e em nome de Jesus. Amém.